Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Vamos aí para mais um estudo do Evangelho de João, não é? Hoje o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou estar lendo João 10, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes e as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola. Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esse texto aí. Estamos estudando aí, vimos na lição anteriores, Jesus curou um cego, para que se manifestasse a obra de Deus nele. Ele fez o lodo, e tudo aquilo era no sábado. Então houve ali um questionamento, porque Jesus havia feito aquela obra no sábado. Hoje vamos pensar um pouquinho na relação entre o pastor e ovelha. Dentro desse contexto que Jesus estava explicando, falando para aquele povo, se revelando, E aquele povo não estava entendendo, então Jesus aqui, ele conta uma parábola. Como diz o versículo 6, Jesus lhes propôs esta parábola, falando do aprisco e o pastor que entra pela porta. Mostrando assim o relacionamento entre o pastor e a ovelha. E quando Jesus fala aqui de parábola é o quê? É um exemplo de coisas materiais, física, que exemplifica uma verdade espiritual. Então Jesus aqui está se usando de uma parábola, ou seja, está usando de ovelha, de ovelha, está usando aqui de um pastor de ovelha, está se utilizando de um aprisco, que é um curral para ovelha, para exemplificar como deve ser o relacionamento de pastor e ovelha. Então o Senhor trata aqui o relacionamento de pastor e ovelha. Primeiro, o pastor é aquele que entra pela porta, como diz aí o versículo 1, em verdade vos digo que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão. No versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. No versículo 7, Jesus lhes propôs esta parábola para ler, mas eles não compreenderam. Então, o Senhor está falando aí do pastor humano e do pastor divino, que é o sumo pastor. O pastor humano, ele entra pela porta, ou seja, isso é fazer a vontade de Deus, isso é fazer parte desse aprisco. Então, o pastor humano é aquele que entra pela porta, ou seja, o pastor responsável pelo povo de Deus, pelas ovelhas de Cristo, é aquele que entra pela porta. A este Jesus, ou seja, o sumo pastor, entrega a responsabilidade de conduzir o seu rebanho, porque o rebanho é de Jesus. No versículo 3 diz assim:
Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, ou seja, o pastor humano é aquele que já entrou pela porta, entrou no aprisco pela porta, não é? Entrou conforme Deus quer, conforme Deus orienta, conforme Deus ordena, para confiar a ele as suas ovelhas. E assim, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Não é? Versículo 3, vamos lá. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes, e as suas próprias ovelhas e as conduzem para fora. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Então, as ovelhas seguem o seu pastor porque conhece a voz. O pastor humano tem a responsabilidade diante de Deus de conduzir o seu rebanho. Então, assim sendo, Paulo orienta ao jovem pastor Timóteo, né, em 1 Timóteo 4:12, Paulo fala assim para Timóteo: seja exemplo dos fiéis. Ou seja, o pastor tem que ter uma conduta que sirva de exemplo para que o rebanho possa segui-lo. Se o pastor não tiver uma conduta, aí complica. Uma boa conduta aí complica. Então, aquilo que Paulo está dizendo para Timóteo: seja exemplo dos fiéis. Então, como é que o pastor vai conduzir o rebanho de Deus? Sendo exemplo. Exemplo de fidelidade, exemplo de caráter, em especial, exemplo de espiritualidade. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o pastor tem essa responsabilidade de imitar a Jesus, para que as suas ovelhas possam imitá-lo também, porque ele imita a Jesus, ou seja, o pastor divino. O crente deve estar afinado para ouvir a voz do pastor divino, que é o pastor de todos, tanto de ovelha como do pastor humano. O pastor divino, ele fala ao coração das ovelhas, através do Espírito e também através do pastor humano. O pastor humano, digamos que seria assim, uma ferramenta na mão de Deus para falar com as suas ovelhas. Assim sendo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, quando o Senhor traz aquela revelação ali para João, diz assim: diz isso ao anjo da igreja. Ou seja, o anjo aqui em Apocalipse tem o sentido de mensageiro. Então o Senhor diz: diga isso ao anjo da igreja, revela isso ao anjo da igreja, ou seja, o pastor, o mensageiro, não é? Porque ele tem aí a responsabilidade de trazer para o rebanho de Deus. Por isso, Deus, Jesus, na pessoa de Jesus, é o pastor supremo, o pastor divino, e ele usa aí o pastor humano para orientar as suas ovelhas. Agora, há uma necessidade de conhecer a voz do pastor. No capítulo 4, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. No versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, né? Então é preciso conhecer a voz para seguir o seu pastor, né? É preciso conhecer aquilo que o seu pastor ensina. É preciso entender que aquilo que o seu pastor ensina está em conformidade com a palavra de Deus. É preciso conhecer a voz do pastor para segui-lo. É bom lembrar que a visão da ovelha, Jesus usa a ovelha para exemplificar o seu rebanho, a visão da ovelha é precária.
E ela não pode andar por vista. Se ela for andar por vista, com certeza vai se perder. Então ela tem que ter um pastor que vai à frente e ela vai seguindo, conhecendo a voz desse pastor. Porque se ela for por vista, com certeza vai se perder, não é? É preciso andar de acordo com o pastor. Se ela for andar por vista, vai se perder. É preciso andar por fé e não por vista, não é? Como diz aí Paulo em 2 Coríntios 5:7, precisamos andar por vista, ou melhor, precisamos andar por fé e não por vista. Então, assim sendo, é preciso conhecer a voz do seu pastor, ou seja, conhecer o seu pastor para que possa segui-lo, porque a ovelha ela não tem condição de seguir sozinha. Eu já trouxe na igreja 2 vezes um exemplo de teste óptico. Teste óptico. O mais recente que eu trouxe, coloquei para a igreja um gato numa escada e dependendo da posição que você olhava, o gato estaria subindo ou descendo. Mas é interessante que a escada era uma só e o gato era uma só. Mas era um teste de visão de ótica, né? De como você está vendo. Então aquele gato poderia estar subindo ou descendo. Então aí significa que a nossa vista pode nos enganar. Será que nós estamos, o que estamos vendo, será que é de fato o que estamos vendo? Esse caminho está subindo ou está descendo? Não é? Lembrando o exemplo do gato lá na igreja, naquela escada, ele estava subindo ou descendo? Para um estava subindo, para outro estava descendo. Então não podemos andar por vista. Veja um exemplo bíblico da história de Ló. Os irmãos conhecem bem a história de Ló, que teve que se separar do tio Abraão, e Abraão falou, escolhe o lado que você quer ir, e eu vou para outro lado. Então, o texto não fala que ele orou, não foi uma questão de fé, simplesmente ele foi por vista. Ele olhou aquela campina lá de Sodoma e Gomorra e viu uma região muito boa para criar gado. Então ele disse, é ali mesmo. Então ele foi por vista. Os irmãos conhecem a história, ele sofreu muito naquela cidade, aquela cidade acabou sendo destruída, ele perdeu tudo, perdeu a esposa, perdeu bens materiais, perdeu tudo. Por quê? Porque ele foi por vista. Então é o conselho que Paulo dá em 2 Coríntios 5:7, não devemos andar por vista, devemos andar por fé, precisamos andar por fé. Então o Senhor coloca aí o exemplo da ovelha, que a ovelha tem uma visão muito precária e se ela for andar por vista, com certeza ela vai se perder. Então é necessário ter um pastor à frente, chamando por nome e conduzindo ela para o caminho certo, né? Então a ovelha precisa conhecer muito bem o pastor e vice-versa. Como eu já disse aí repetidas vezes na igreja, que o pastor deve ter o cheiro da ovelha, ou seja, deve ter esse relacionamento do pastor conhecer a ovelha e ser também conhecido da ovelha, né? É preciso conhecer muito bem a voz do seu pastor para perceber a diferença de estranho. Quando vem com jeito de querer arrebatar, né? Então, a ovelha, ela precisa conhecer muito bem o seu pastor, ou seja, conhecer a sua voz, conhecer aquilo que ele diz, aquilo que ele ensina. E quando vem um ensino que não encontra respaldo na Bíblia, essa ovelha imediatamente vai perceber. É isso que o Senhor está dizendo aí, né? O que acontece hoje em dia, aliás, sempre aconteceu hoje em dia assim de uma forma maior, no meio de tantos movimentos novos, evangelhos que existem no mundo, e não tem uma sã doutrina, e por isso há um rodízio de crentes pelas igrejas, porque, sabe, há muitas doutrinas e não tem uma doutrina firme, e cada um fica buscando onde é melhor, onde que, como se a igreja, você fosse buscar uma igreja para servir, não é? E nós vamos à igreja para servir a Deus. Então, existem tantas doutrinas aí. Então, se a ovelha não conhecer a voz do seu pastor, ela acaba caindo aí também em doutrinas que não têm respaldo bíblico, não tem base bíblica, né? Pesquisa revela que tem muitos crentes fora da igreja.
sem filiação, não são filiados. Hoje chama aí os desigrejados. São dois tipos. São aquelas pessoas que ficaram desiludidas pelas igrejas, porque houve tantas mensagens que não tem respaldo bíblico e não acontece nada, e a pessoa acaba ficando descompromissada e vai para uma igreja, vai para outra, e depois acaba saindo. Mas tem o caso daquela pessoa que se acha muito espiritual e que também não recebeu uma sã doutrina, acha que não precisa de igreja. Há pessoas que estão fora da igreja porque foram decepcionadas, e há outras pessoas que não estão em igreja nenhuma porque entendem que não precisam de igrejas. Eu não sei como ficaria Hebreus 10, 25 na cabeça dessas pessoas, quando diz o texto: não se afaste da congregação, como é o costume de muitos, né? Então não sei como fica aí a ideia dessas pessoas que são consideradas desigrejadas, ou seja, pessoas que entendem que não precisam de igrejas, né? Esse é um fato. E tem aquele outro que não vai à igreja porque acabou sendo decepcionado com igrejas, com vários segmentos que foram, né? Enfim, irmãos, Jesus ele é a porta de entrada do aprisco de Deus, né? Como diz aí o versículo 7, Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então não tem como entrar nesse aprisco se não for através de Jesus. Que apriscos que eu estou falando? Eu estou falando do rebanho de Deus, eu estou falando do povo de Deus, porque para Deus só tem dois tipos de povos, né? O povo dele e o povo que não é dele, né? Então, para Deus só tem dois tipos de povos, né? Isso vai ser revelado no dia do juízo, quando o Senhor chamar dos sepulcros, todos vão ressuscitar, e diz o texto que vai se formar um grupo à direita do Pai, que vai ouvir: vinde e bendito de meu Pai, possui por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os que tiverem à esquerda vão ouvir: apartai de mim, né? Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, para Deus só tem dois grupos de pessoas. A humanidade, para Deus, a humanidade se divide em dois grupos: as pessoas que fazem parte do seu rebanho e as pessoas que não fazem parte do seu rebanho, que hoje ainda poderá fazer, se entrar por essa porta chamada Jesus. A única forma de fazer parte do rebanho de Deus, do povo de Deus, o povo que vai morar no céu, é entrando nesse aprisco, nesse curral, numa linguagem figurada, como diz o texto, que é o povo de Deus, através de Jesus. Só através de Jesus se pode entrar no aprisco de Deus. Então, o pastor é alguém que já entrou nesse aprisco para pastorear, cuidar, livrando dos estranhos o povo de Deus, tá? Então, o pastor é alguém do meio do povo de Deus, que Deus escolhe para liderar o seu povo, cuidando do rebanho que é de Deus, que pertence a Deus. E assim, pastor e ovelha, todos fazem parte do mesmo aprisco, né? O pastor e todas as ovelhas fazem parte do mesmo aprisco, o aprisco de Deus, que só se entra através de Jesus. Então, o Senhor está aí trazendo de uma forma figurada, como diz o texto, uma parábola, mostrando como é o aprisco de Deus, como é o rebanho de Deus. Só se entra ali através de Cristo. E nesse rebanho de Cristo tem um líder chamado pastor humano, e esse pastor humano é ouvido pelas suas ovelhas e serão conduzidos todo para o aprisco, cuja entrada é Jesus Cristo. Então, por isso, deve haver um bom relacionamento entre pastor e ovelha, né? O pastor deve trazer sobre si o cheiro da ovelha, e a ovelha, por sua vez, deve conhecer a voz do seu pastor, para que estejam todos afinados com o pastor supremo, que é o dono de todas as ovelhas, né? Então, assim, vamos seguindo, até que um dia estaremos na mansão celestial.
Que Deus nos abençoe e que Deus sempre nos mantenha em um bom relacionamento entre pastor e ovelha, e que todos nós estejamos afinados com o Espírito Santo para ouvir a voz do sumo pastor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, a porta pela qual devemos entrar para o aprisco de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.